Bom dia, bom dia, bom dia! Shalom de Deus para sua vida. Bom dia com alegria, vitória, vida de Deus, fôlego novo, disposição, coragem. Bom dia, bom dia. Deixa eu mandar o convite aqui. Já enviei esse convite para o máximo de pessoas que você conhece. E vamos para o nosso 11º dia de jejum, de oração, rompendo em fé. Vamos, cadê vocês? Bom dia, bom dia. Giane, seja bem-vinda. Que nessa manhã Deus possa ministrar poderosamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Coisa boa. Já envia aí esse convite. E nós vamos orar nessa manhã, nós vamos iniciar nessa manhã, nós vamos orar nessa manhã. E eu creio que vai ser um tempo poderoso na presença de Deus, no nome de Jesus. O Senhor vai ministrar. Amém, amém, amém. Deixar aqui. Vamos orar? Bom dia, Célia. Bom dia. Vamos orar nessa manhã, então? Vamos orar, vamos apresentar diante do Senhor. Algumas pessoas me mandaram mensagem a respeito da ministração de ontem. Lembra que eu tive um problema no celular? Não consegui postar. Mas hoje a gente vai conseguir postar as duas. Ontem foi desafiador. E aí eu vou conseguir postar as duas hoje. Mas já resolvi também. Demorou um pouquinho para resolver, mas já resolvi. E hoje a gente vai conseguir fazer todas as postagens, né? Tem algumas pessoas que estão começando o jejum hoje. Tem gente que começou ontem, não tem problema. Depois a pessoa vai fazendo aí gradativamente, né? O processo, a jornada. E ela vai ouvindo as ministrações e fazendo as atividades. Então, começa hoje, ela vai ver essa ministração. E vai fazer a atividade que eu passar hoje. Finalizou, ela volta lá pro dia 1. E aí ela vai do dia 1, fazendo a atividade do dia 1 e se movendo aí nessa direção. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Vai ser um tempo aí precioso e que essas pessoas também vão avançar, ampliar, desenvolver, construir e se reposicionar. Todas as vezes que alguém pergunta assim, eu posso começar, né? Mesmo que a gente está no 11º dia. Eu falo, pode. Eu lembro do trabalhador da última hora, né? Deus não é o Deus que não dá oportunidades. Pelo contrário, Deus é o Deus das oportunidades. Até aqueles que chegaram depois, até aqueles que não sabiam, não tiveram oportunidade, que acabou de chegar no perfil, falou, eu quero fazer isso aqui. Entende? Então eu acredito muito que pode sim, a gente pode ir avançando aí. Assista a live de ontem, pelo amor de Deus, né, Célia? Hoje a gente vai disponibilizar para as pessoas assistirem, vai ser bênção de Deus aí. E vamos avançar, no nome de Jesus. O Senhor é aquele que está nos conduzindo, nos direcionando. E todos os dias a gente tem dado um passo na direção dos planos, projetos de Deus. E nessa nova fase,
né? O Senhor, Ele vai trazendo o que realmente é importante para nós. Nesses dias de jejum, gente, fique atentos, fique com atenção, abra esse lugar de parar para ouvir a voz de Deus, para estar sensível ao Espírito Santo, porque também eu já vivi experiências de fazer jejum e estar no meio de tanta correria, tanta coisa, tanta correria, que eu não parava para ouvir a direção do Senhor. Inclusive, essa semana eu estava orando e eu tinha um projeto, uma agenda, né? Que eu já tinha colocado na minha agenda, já estava tudo pronto para funcionar. E eu tô lá orando, e o Espírito Santo falou assim: aquela agenda não é para você fazer. Aquela agenda não é para você se mover em direção a ela. Pode tirar do seu calendário, realinha e vai focar nisso. Então, assim, olha que coisa forte para mim, né? E eu tenho consagrado ao Senhor a minha agenda. Eu tenho consagrado ao Senhor a minha agenda porque eu não quero fazer um monte de coisa. Quero não. Na verdade, eu já venho de um processo de fazer um monte de coisa. Não quero ficar fazendo um monte de coisa. Eu não quero fazer um monte de coisa, eu não quero atender um monte de convite, eu não quero fazer... Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu quero ir aonde Deus estabelecer que eu vá. Eu quero fazer aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero acordar cedo, dormir tarde, comer o pão das dores, porque o Senhor dá os seus enquanto eles descansam. E esse descanso não está falando de preguiça, de estagnação, de zona de conforto, não. Está falando de alguém que é conduzido, guiado pela presença de Deus. Está falando de alguém que confia no Senhor e confia na direção de Deus. Às vezes, queridos, nós estamos atirando para todo lado. Atirando para todos os lugares, para todos os lados. E a gente não acerta em lugar nenhum. E às vezes é Deus. Essa madrugada eu estava orando e eu falei: Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou. Obrigado pelos projetos que não deram certo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas pessoas que fecharam as portas para mim, que não quiseram me impulsionar para alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque isso, queridos, faz você depender de Deus. Isso faz a glória ser dada a Deus. Porque quando algo acontecer na nossa vida, toda a honra, todo louvor, toda a glória seja dada ao Senhor. Então, nesses dias eu tenho realmente orado para fazer aquilo que Deus quer que eu faça e não aquilo que eu quero. Então, parar para ouvir a voz de Deus, parar para aquietar o seu coração, parar para entender para onde Deus está te soprando, te direcionando nesse momento, é importante. Porque nós temos planos? Temos. Temos objetivos? Temos projetos? Temos. Mas às vezes os nossos projetos não são os projetos de Deus para nós. E a gente precisa fazer os projetos. Faz os projetos. E apresente seus projetos diante do Senhor. Pai, tá aqui, ó. Tá aqui minha agenda, tá aqui meus projetos, tá aqui para onde eu quero ir, tá aqui para onde eu quero fazer, tá aqui o que eu quero alcançar até dezembro. Tá aqui, Senhor, os passos que eu vou dar.
Está diante do teu altar. Agora me mostra, me conduza, me direcione. Fala comigo, Senhor. Porque eu não quero gastar minha vida naquilo que o Senhor não tem para mim. Se o projeto nasceu, vamos sair do projeto? Se a agenda não é sua, vamos desmarcar a agenda? Se a conexão não veio do céu, vamos desconectar? Vamos? Vamos, ó, sair desse lugar de fazer um monte de coisa que Deus não mandou você fazer. Chega de ficar fazendo aquilo que você não foi criado para fazer e aquilo que Deus não te chamou para fazer. Você só tem uma vida, tá? Tá pensando que você tem duas? Não tem, não. Você tem uma vida. Depois, é permitido ao homem morrer uma única vez. Depois disso, vem sobre ele o juízo. Uma única vida. Uma. Que você faça a sua vida valer a pena com essa única vida que você tem. No nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós convidamos tua presença, manifesta para esse lugar, para os lares, famílias, casas. O Senhor é bem-vindo aqui. Tens liberdade, Pai, para operar. Fala conosco. Ministra ao nosso coração. Nos conduz, Espírito Santo, segundo a verdade da tua palavra. Nos faz sensíveis à tua voz, para que nós possamos investir a nossa vida e não gastá-la. Para que nós possamos seguir confiados na tua direção. Em nome de Jesus, nessa manhã, consagramos esse 11º dia de jejum, oração, busca, comunhão, atividades. Senhor, pequenas atividades, pequenos passos, mas que pode alavancar áreas da nossa vida. Oramos nessa manhã por aqueles que estão estagnados, mas que haja um despertar nessa manhã. Para aqueles que estão iniciando hoje, consagramos ao Senhor o início desse jejum, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Cadê? Ó, vamos para a palavra. A palavra de ontem, eu estou tentando pregar hoje, mas não vai ser hoje, tá bom? Vamos para a próxima. A de ontem que eu tanto quis, eu já separei ela hoje, vou deixar ela marcada. Uma hora Deus permite, uma hora Deus permite a gente falar dela, tá bom? Amém, Senhor. Tá nas tuas mãos. Vamos para aquilo que Deus mostrou enquanto eu estava orando aqui. E enquanto eu iniciei a falar. A palavra de Deus se encontra em Salmo 90, o versículo 12. Tá bom? Salmo 90, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Fala conosco, Espírito Santo, no nome de Jesus. Eu iniciei falando aqui a respeito de fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Enquanto eu estava orando, o Senhor me mostrou assim, ó, Salmo 90, 12. Salmo 90, 12. Eu quero que você pegue esse versículo e que você permita
que ele entre em você e ele seja gravado no seu coração. Essa palavra, ela nos fala de ser guiado por Deus para que ele nos ensine a contar os nossos dias. Algum tempo atrás, hoje não mais, ninguém nem me fala sobre isso, porque as pessoas já me conhecem, na maioria das vezes, mas alguns anos atrás eu recebi uma proposta. Sumaí, vamos marcar um momento para a gente jogar a conversa fora? Eu falei, não tenho esse momento. Eu não disponibilizo na minha vida desse momento para jogar a conversa fora. Não faz parte mais. Eu lembro de antigamente, quando eu sentava para poder falar nada com coisa nenhuma, com tempo ocioso, e às vezes falava de nada, de, meu Deus, de vida dos outros, porque quem não tem direção, destino, orientação, ele joga muito tempo fora. E eu lembro desse convite, né, da pessoa, vamos marcar um momento para a gente jogar a conversa fora. Não tenho esse tempo. Eu marco um momento, claro, com as amigas, mas não é para jogar a conversa fora. É para compartilhar experiências com Deus, compartilhar do nosso dia a dia, compartilhar da vida de oração, compartilhar do que Deus está fazendo, compartilhar das nossas experiências, compartilhar, orar junto. Às vezes a gente ri, ora, chora, brinca, mas não é jogar tempo fora. Não é mais. Porque esse tempo eu entendi que eu não tinha mais esse tempo para isso. Eu quero que você me responda com sinceridade a primeira coisa que vir na sua cabeça. Eu não quero que você procure uma palavra. Eu quero que você responda com sinceridade a primeira coisa que vir na sua cabeça. Tempo é o quê? Tempo é o quê? Porque a palavra de Deus assim diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, o nosso tempo, os nossos dias. Ensina-nos a contar a nossa vida. Ensina, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando você pensa, tempo é para você. Tempo é vida, Claudinha colocou, Renata, Heloíse. Tempo é vida, tempo é vida, tempo é raridade, tempo é vida. Só tem transfigurado aqui, né? Tempo é precioso. Cadê? Tem mais alguém? Cadê vocês? Tempo é vida, precioso. Para mim, tempo é vida. Então, gente, olha só, vamos pensar aqui. Se tempo é vida, aonde você está investindo o seu tempo? Aonde você está investindo a sua vida? Aonde você está colocando a sua vida, investindo o seu tempo? Tem pessoas que elas procrastinam todos os dias. Porque uma coisa, queridos, é eu saber. Tem pessoas que estão no nível de tanta inconsciência que ela nem sabe que tempo é vida. Ela fala que tempo é dinheiro.
Então, tem pessoas que ela está no nível de tanta inconsciência que ela nem sabe que o tempo dela é a vida dela. E aí, ela vai colocando a sua vida, o seu tempo, em várias atividades que não faz nenhum sentido. Que Deus não mandou, que Deus não orientou, que nem é para ela estar fazendo. Ela se permite jogar tempo fora, jogar vida fora. Ela se permite empurrar aquilo que é importante com a barriga, que é o famoso procrastinar. Então ela pega a vida dela e ela coloca em várias atividades que não vai fazer nenhum sentido para a vida dela. E ela não investe naquilo que realmente faz sentido, que é importante. Quantas pessoas até sabem que tempo é vida, mas continuam vivendo como se não soubessem? Ouça isso, por favor. Tem até pessoas que sabem que o tempo é precioso, que tempo é vida, mas continuam vivendo a sua vida e gastando a sua vida e jogando fora a sua vida como se não soubesse que tempo é vida. Pessoas que estão estagnadas, pessoas que estão na zona de conforto, pessoas que procrastinam todos os dias, deixando para amanhã aquilo que era para fazer hoje. Amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu cuido da minha família, amanhã eu tenho meu tempo de oração, amanhã eu mudo, amanhã eu cresço. E ela tá pegando a vida dela hoje, no presente, e jogando tempo fora, gastando a sua vida em coisas que não fazem sentido. O que você está fazendo com a sua vida? Você está gastando a sua vida? Você está investindo a sua vida? Ou você está jogando a sua vida fora? Porque eu não posso falar de você. Eu não posso dizer o que você está fazendo. Só você pode dizer o que você está fazendo. E outra, deixa eu te falar. Você pode ainda se auto-enganar com o que você está fazendo. Você pode ser uma pessoa que está jogando a sua vida fora, ou você está perdendo a sua vida e você nem tem consciência disso. Eu atendi uma mulher nos processos de imersão e mentoria. Todo o processo dela foi online. Ela ela tomou a decisão de voltar para o Brasil. Ela morava na Itália. E essa mulher é uma mulher já que está em outro patamar. Ela já tinha passado por muita cura, libertação, um monte de coisa. Ela já tinha vivido muitos processos. E essa mulher, quando ela vem para o processo, ela vem pensando que ela precisa, mas que ela não precisa tanto. Eu lembro que durante a imersão que ela fez, ela ainda na Itália, ela falou, meu Deus, eu encontrei várias coisas aqui que nem eu sabia que eu tinha. Eu percebi várias coisas que eu estou fazendo, autodestruindo a minha vida, que nem eu sabia que eu estava fazendo. Porque às vezes, queridos, nós estamos jogando a nossa vida fora, perdendo a nossa vida,
Nós estamos vivendo a vida que não vale a pena ser vivida. Uma vida toda bagunçada, toda desalinhada. Só que às vezes a gente nem percebe. Sabe aquelas pessoas que você fala, fulano, você precisa de ajuda. E a pessoa, não, tá tudo bem comigo. Tá tudo bem. Ó a pastora Leida aí, coisa linda, saudade de você. Comigo foi assim também, quando fiz com você. Então, às vezes as pessoas, imagina quem já sabe que tá ruim. Às vezes as pessoas vêm e falam, não, só vou fazer ali para ver. Mas a gente começa a viver um processo de autorreflexão, mas também da reflexão do alto, da sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Para que a gente perceba o que eu estou fazendo com a minha vida. E eu olho para trás, eu olho para Sumaí do passado. Meu Deus. A palavra é Salmo 90, 12. Eu olho para Sumaí do passado e eu falo, Senhor da glória, Pai, compensa, Senhor, os meus dias. Senhor, me ajuda agora, Pai, compensar a bagunça que eu vivi antes. Porque quanto tempo, queridos, eu procrastinei. Quanto tempo eu passei na zona de conforto. Quanto tempo eu deixei para amanhã aquilo que era para eu fazer hoje. Quanto tempo eu dei voltas em círculos. Quanto tempo eu sentei com um monte de gente para falar nada com coisa nenhuma. Quanto tempo eu joguei a minha vida fora. Nova. Cheia de disposição, mas é engraçado que eu lá com 20 anos, eu era uma morta-viva, eu não tinha a disposição que eu tenho hoje. Eu dormia tarde, eu acordava tarde, eu dizia que eu era noturna, eu cheia de dores, cheia de traumas. Eu era crente, muito crente, mas eu orava para Deus me levar, para me matar, porque eu não queria mais viver, não fazia sentido. Eu não sabia qual era o meu propósito, o que eu achava que era o meu propósito, a religião que eu fazia parte dizia que aquilo era do capeta, que não era o meu propósito. Porque eu sentia no meu espírito que o meu propósito era ministrar, era ensinar pessoas. Só que o ambiente onde eu estava inserido, ele dizia, não é de Deus isso não. Não. Mulher não ministra não. Não é de Deus não. E você pode ser uma semente, como eu preguei ontem, e você está no solo errado e você nunca nascer. Só abrindo um parêntese aqui. Ouça isso, talvez alguém que está aqui nessa manhã precisa ser liberto. Eu precisei ser liberta. Se eu tivesse continuado naquele terreno, naquele território, naquele lugar de religiosidade, eu nunca teria vivido o meu propósito e frutificado em Deus como hoje. Eu era uma semente. Tinha muitos frutos dentro de mim. Tinha muitas árvores dentro de mim. Mas essas árvores, elas estavam sendo retidas pelo território que eu estava plantada. Eu estava plantada no lugar errado. Eu precisei desconectar daquele ambiente de religiosidade para que eu pudesse fluir no Espírito de Deus. E Deus me deu um sonho naquela época, só abrindo parêntese. Deus me deu um sonho, uma visão, eu não consigo, eu não sabia se eu estava dormindo, se eu estava acordada, o que era aquilo, mas eu tenho anotado até hoje. Que quando eu nascia, junto comigo, vinha uma chuva de sementes.
no meu nascimento. E Deus chovia sementes na terra. E enquanto eu crescia um bosque de árvores junto comigo. E tinha chegado o tempo de eu frutificar. Mas no território que eu estava, eu nunca iria frutificar. Deus me deu coragem, por intermédio da palavra dele, para eu conseguir sair daquela ambiência, daquele lugar. Voltando para cá. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ei, Dani, saudade. Que coisa linda, meu Deus. Eu sou um fruto dessas sementes, uma árvore cheia de frutos. Você é, Dani. Tenho muito orgulho de você. Parabéns, viu, por todo seu processo. Só tá me devendo um vídeo. Você vigia na terra. Você também, pastora, tá me devendo um vídeo. Já vou cobrar ao vivo. Tem um monte de devedores aqui de vídeos. Terminando minha segunda faculdade. Que coisa linda, Dani. Que coisa linda. Um dos maiores bloqueios da Dani, gente, era aprendizagem e abandono. Eu lembro até hoje, né? Mas a chave virou. E Dani hoje está vivendo aí tudo aquilo que papai tem para ela. Linda demais. A família linda. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio. A Sumaí do passado, ela não sabia que tempo era vida. Então ela jogava o tempo dela fora. Talvez você seja como eu lá no passado, que você perde tempo. Você seja uma pessoa que diz sim para todo mundo e diz não para você e não para Deus. Talvez você seja essa pessoa que as pessoas falam, fulano, você pode fazer isso? Você nem quer. Você não quer ir, você não quer fazer. Você não pode. Você nem tem possibilidade. Você já tá até a tampa da tua cabeça, assim, ó, de compromissos. Mas você não tem nem a agenda. Você faz parte da agenda dos outros. Você é pauta da agenda dos outros porque você nem tem agenda. A sua vida tá tão emaranhada, tão bagunçada, que você tem a sua agenda é baseada na agenda das outras pessoas. Porque você não conta os seus dias em sabedoria. Você não vive pela sabedoria de Deus, pela sabedoria do céu, pela direção de Deus para a sua vida. Contar os nossos dias é nos mover profeticamente, guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus. A Bíblia nos mostra com clareza momentos aonde Paulo estava indo para um lugar e ele é impedido pelo Espírito Santo, que diz não, você vai para outro lugar. E às vezes através de um sonho, eu lembro de uma passagem onde aparece um moço no sonho para ele e diz assim, passa pela Macedônia, pedindo ajuda e socorro. E Paulo entende que Deus estava dando uma direção, um comando, aonde momentos onde o Espírito de Deus nos impede de prosseguir, de caminhar numa direção. E às vezes a gente quer muito aquela direção. Mas quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você vai se tornando alguém sensível. É impossível, queridos, se tornar alguém sensível a Deus se você não estiver em um lugar de oração, de jejum, de leitura da palavra, de comunhão com a presença. É impossível você entrar nesse lugar. Essas práticas espirituais, elas não envelhecem, elas não são retrógradas, elas não são coisas do passado, não é para hoje. É para hoje. Essa prática de apresentar a sua agenda, a sua vida, os seus planos, os seus projetos ao Senhor. Porque nós traçamos um caminho, mas é o Senhor que vai dizer sim ou não.
É Deus quem vai estabelecer o nosso caminho, a nossa caminhada, a nossa jornada. Pessoas que sabem que tempo é vida, mas continua jogando o tempo fora. Mas continua andando em círculo. Mas continua brincando de esconde-esconde consigo mesmo. Mas continua deixando para amanhã aquilo que era para fazer hoje. Mas continua com a vida toda bagunçada, emaranhada. E todos os dias da sua vida é uma bagunça. Pessoas que estão ansiosas, não por conta de um problema emocional, mas pelo desgoverno da sua própria vida, tá? A maioria das pessoas estão gerando essa vibração, esse lugar de ansiedade, muito mais pelo emaranhado que ela se encontra. Quantas vezes você tem dito sim quando você queria dizer não posso, não vou, não consigo. Senhor, essa agenda aqui é um plano do Senhor para mim? Eu vivi uma experiência poucos dias atrás de uma pessoa que já mandou o convite como se eu já tivesse a obrigação de atender. Ele mandou o convite, ele já disse sim por mim. Que já tinha que ser sim, que já estava contando. E eu falei, Senhor, tá aqui essa mensagem, tá aqui essa data, e eu apresento diante do teu altar. Se é o Senhor, nos conduza. Se é o Senhor, vamos caminhar nessa direção. Se não é o Senhor, me mostre. Que eu não tenho problema nenhum, gente, hoje. Não mais. Não vou, não posso. E como eu iniciei essa ministração dessa manhã, essa semana eu estava na oração e basicamente eu já tinha marcado uma agenda. E o Senhor falou para mim, desmarca. Não faz, eu só tinha... Não é que eu tinha marcado, eu já tinha anunciado. Eu fiz o pré-anúncio. E o Espírito Santo falou comigo, desmarca. Só vai ser cansaço, fadiga e não tá conectado com a agenda que eu tenho para você. Ok, Senhor. Vamos desmarcar aquilo que eu nem tinha marcado direito. Só fiz um pré-anúncio. Porque é melhor aprender com o Senhor para que nós possamos contar os nossos dias e alcançar corações sábios. Contar os nossos dias para que nós possamos investir a nossa vida nessa terra, entendendo que o Senhor nos entregou uma única vida. Essa vida precisa ser investida em Deus. Outro dia eu mandei uma mensagem para o grupo da família. Eu disse assim, olha, nós precisamos de muitas coisas. Precisamos, isso é verdade. A gente precisa de uma coisa, de outra, disso, daquilo. Mas o que nós mais precisamos é da presença de Deus. Nós vamos fazer muitas coisas nessa terra. Mas as únicas que vão reverberar para a eternidade é aquilo que nós fazemos, conectado com o propósito que Deus nos chamou. Você pode estar fazendo muita coisa. Muita coisa. E pasme, você pode estar fazendo um monte de coisa que Deus não te chamou para fazer. Eu estava fazendo muitas coisas. Só para você ter ideia, eu tenho curso de cabeleireira.
eu tenho curso de massoterapeuta, eu tenho curso de esteticista, eu tenho curso de esteticista facial e corporal, eu tenho curso de costureira, eu tenho curso de um monte de coisa. Eu tava quase fazendo curso de pedreira e eu sou boa em organizar um monte de coisa. É raríssimo um pedreiro que faça uma parede de massa corrida e pintura como eu. E tudo que eu faço, eu vou lá e faço ainda direito. Só que eu tava perdida, fazendo um monte de coisa que Deus não me chamou para fazer. Investindo meu tempo, minha vida em um monte de coisa. Um monte de coisa que não fazia sentido diante daquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer. Eu estava contando os meus dias para alcançar um coração sábio? Não. Eu estava sem rumo. Pessoas sem direção. Tem pessoas que elas parecem um macaco. Ela pula de um lado para o outro. Ela não tem clareza, ela não tem direção. Tem um desenho da Alice no País das Maravilhas, que a Alice ela chega num lugar com vários caminhos, uma encruzilhada ali de opções de caminhos, e ela pergunta pro gatinho: qual caminho que é para eu seguir? E ele pergunta para ela: para onde você vai? E ela fala: não sei. Ele falou: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E infelizmente, eu falo com muita dor no meu coração. Tem muita gente de Deus. Muita gente de Deus. Eu era uma menina de Deus. Era uma menina de Deus perdida. Perdida nos meus traumas, nos meus medos, na confusão mental. Perdida. Sem rumo. Era uma menina de Deus, com um coração bom. Eu queria os planos de Deus para mim. Quantas pessoas de Deus estão perdidas, jogando a sua vida fora, perdendo vida, ao invés de investi-la. Tem pessoas jogando sua vida fora, perdendo vida, gastando a sua vida com um monte de coisa que não faz nenhum sentido. A pergunta para você nessa manhã, para nós finalizarmos: o que você está fazendo com a sua vida? Você está investindo a sua vida? Você tem sido um cooperador de Deus em Cristo? Você tem ouvido a voz de Deus e seguido os passos, a intuição do Espírito Santo? Você está gastando a sua vida? Você está perdendo a sua vida? Ou você está indo muito além? Você está jogando fora a sua vida? Jogando seu tempo fora? Jogando a sua vida fora? Quantas pessoas estão passando seus dias assim, ó, hipnotizadas, jogando fora a sua vida, perdendo tempo, gastando com aquilo que Deus não mandou gastar? E vai chegar um grande dia, queridos. Ai, eu lembro desse grande dia todo dia. Que eu e você nos apresentaremos diante do Senhor. E na nossa apresentação nós teremos que prestar contas dos nossos dons, habilidades, talentos, do que falamos, deixamos de falar, da nossa vida, do nosso tempo. E nós prestaremos conta
E nós apresentaremos diante do Senhor as nossas obras. Se elas são de palha, de feno, de madeira ou de pedras preciosas. Às vezes Deus te traz numa live dessa, simples, mas para sacudir você. Eu já percebi que Deus me deu um ministério do sacode. Eu já percebi. Às vezes eu não quero. Quem me conhece no meu dia a dia sabe que eu sou feliz, risonha, brincalhona. Mas raramente eu vou ministrar a palavra de Deus e o Senhor não dá um sacode em alguém. É muito raro. É o ministério do acorda, sacode e envia. Acorda, se levanta, se posiciona. Porque eu quero fazer algo na sua vida e através da sua vida. Ninguém conecta com a minha vida para permanecer estagnada. Só se você não conectar de verdade. Ninguém passa pelos processos que Deus me deu como trabalho e continua do mesmo jeito. Só se você não viver aquilo que está sendo orientado para você. É impossível Deus nos conectar e você continuar do mesmo jeito. Impossível. Porque o meu chamado está conectado em te despertar. Para te enviar para o teu chamado, para o teu propósito, para que você vá dar muitos frutos. Você não tem noção da alegria que eu tenho em ver pessoas como a pastora e vários pastores. Como que Deus me envia pastores? Pastores, líderes, psicólogos, treinadores. Como que Deus me envia essas pessoas? Líderes. Para que eles possam frutificar mais e mais e mais e mais. O que você está fazendo com a sua vida? Se o Senhor te chamasse hoje, porque nós não sabemos o nosso dia. Eu quero viver 100 anos, inclusive estou me organizando, bebendo água, bebendo uma aguinha, indo na academia, comendo direito. Quero viver 100 anos. Mas eu não sei o plano de Deus para mim. Não sei. Senhor, eu quero viver 100 anos. Por favor, manda um sim, um amém para mim. Igual meu avô, forte, lúcido, maravilhoso. Meu avô viveu 103 anos. O velho mais maravilhoso que eu já conheci. Eu quero ser uma velhinha maravilhosa, forte, lúcida. Pregando, eu vou deixar um vídeo pregando no meu enterro. Empolgada. Se o Senhor te buscasse hoje, o que você ia apresentar para Ele hoje? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração de sabedoria, um coração sábio, um coração que te honra, um coração que faz a tua vontade, um coração, Pai, que não perde tempo, um coração que sabe que não tem tempo para jogar fora, para perder, que chega de procrastinar, chega de deixar para depois aquilo que é para ser feito hoje. Um coração que queima pelo Senhor. Coração sábio na tua presença. Um cooperador, uma cooperadora de Deus em Cristo. Deus não precisa da nossa ajuda, mas Ele conta com a nossa cooperação. Eu não ajudo Deus, mas eu coopero com Ele. Cooperar é diferente de ajudar. Eu não tenho como ajudar o Senhor, mas eu tenho como cooperar com Ele. E cooperar com Ele é obedecer a direção que Ele tem dado. O Senhor tem falado com você
nesses dias e aproveita esses momentos para tomar decisões assertivas. Talvez seja hoje o dia de você parar de jogar sua vida fora, seu tempo fora e começar a investir a sua vida e fazer a sua vida valer a pena. Tem um filme, O Resgate do Soldado Ryan. Ele foi o único filho que sobrou na guerra de uma família e mandaram buscar o soldado Ryan. Quando eles conseguem resgatar o soldado, várias pessoas morrem para que aquele soldado fosse resgatado. E um general, não sei o que era, ele fala para aquele soldado a respeito das pessoas que haviam morrido. E aquele general, não sei qual era a patente dele, ele está morrendo e ele diz: faz a sua vida valer a pena. Tipo, eu entreguei aqui a minha vida para resgatar você. Então viva e faça a sua vida valer a pena. Houve um preço. As pessoas falam que a salvação é gratuita. É de graça para você, para mim. Mas custou muito caro para o céu. Foi preço de sangue. Por mim e por você. Que você hoje, em nome de Jesus, abrace o sacode de Deus para a tua vida hoje. Que você faça a sua vida valer a pena no nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós oramos. Apresentamos a tua palavra diante do teu altar. Que não seja um discurso, mas que a unção do teu Espírito que vai à frente e despedaça todo o jugo. Nessa manhã, Senhor, vai despedaçando a procrastinação, a zona de conforto. Na ciência, Pai, nós temos várias explicações porque alguém procrastina. Mas o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E nessa manhã, Pai, vidas aqui possam romper com essa cadeia de procrastinação e de zona de conforto. Que haja um rompimento, Senhor, e tomadas de decisões essa manhã, de pessoas que até então, até esse dia, estavam jogando a sua vida fora, gastando a sua vida em coisas que não faziam sentido, mas que hoje, despertadas pelo teu Espírito Santo, nesse momento já estão tomando decisões. Pessoas que enquanto eu falava foram lembrando de decisões que precisa tomar. No nome de Jesus, nós apresentamos esse 11º dia de jejum, de oração, de busca. Nós avançamos para mais da metade. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nós oramos por nossa vida espiritual de oração, de busca, de comunhão, de fome e sede. Derrama sobre nós essa fome, essa sede. Oramos pela vida emocional. Traz cura na nossa alma e restauração, Pai. Realinha o nosso coração. Restaura a nossa mente, a nossa estrutura de mentalidade. Reprograma a nossa mente segundo as verdades da Tua Palavra. Oramos pela saúde, desperta pessoas. Traz, ó Deus, em nome de Jesus, uma bariátrica do céu, Pai. Senhor, tira, Pai, o desgoverno, a fome desgovernada, todo espírito de glutonaria, em nome de Jesus, nós repreendemos. Nós declaramos, ó Pai, um autogoverno do Teu Espírito Santo sobre a nossa própria vida, sobre o nosso corpo. Em nome de Jesus, Pai, desperta pessoas aqui para o cuidado do templo do Teu Espírito. Oramos pela família.
Toca na nossa família com a tua presença. Declaramos que nós e a nossa casa servimos ao Senhor com integridade, com comunhão. Que os nossos filhos não te conhecem como Deus dos pais, mas que os nossos filhos te conheçam, de caminhar contigo, de ouvir a tua voz, de ser guiados pelo teu Espírito Santo. Que o fluir da oração alcance o nosso lar, nossa casa. Levante, Senhor, nesse lugar guardiãs do lar. Levante, Pai, mulheres sábias, cheias do teu Espírito Santo. E sacerdotes, Pai, guiados pela tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, oramos pela vida profissional e financeira. Que portas se abram, que oportunidades venham. Que do norte, do sul, do leste e oeste haja um romper sobrenatural sobre as nossas vidas. E que o Senhor possa ministrar vida sobre nós. Que possamos alcançar, Senhor, o direcionar da tua presença e do teu Espírito Santo. Oramos, ó Deus, nessa manhã e apresentamos, ó Deus, essa manhã diante do teu altar. Ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio na tua presença. Profetizamos sobre nós a tua sabedoria e o teu direcionar. E oramos, ó Deus, te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém e amém, amém. Deus abençoe sua casa, vida, família. Que você prossiga firme nessa jornada. Já vamos orar por Cláudia, que vai fazer cirurgia do nariz. Pai, nós levantamos um clamor pela vida da Claudinha. Clamamos pela tua filha, por essa cirurgia que ela vai passar hoje. Em nome de Jesus, Senhor, usa a mão dos médicos, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Senhor, e que o Senhor possa derramar sabedoria sobre os médicos, capacitação dos céus. Nós oramos, ó Deus, para que o nariz da Cláudia seja completamente reconstruído e que a tua filha possa ter uma cirurgia em paz e que haja uma recuperação total e completa. Senhor, em nome de Jesus, que seja, Pai, de uma forma tão sobrenatural que até os médicos possam reconhecer que algo diferente aconteceu. Oramos pela vida da tua filha, tira todo o medo, ansiedade, angústia, aflição. Oramos pela casa dela, pela vida do Fábio, das filhas. Que o Senhor possa conduzir todas as coisas, segundo o teu plano e o teu propósito. Em nome de Jesus, tudo possa cooperar para o bem da tua filha. Amém, amém, amém. Deus possa te guardar, Claudinha. Em nome de Jesus, já deu tudo certo, tá? Quando sair da anestesia, manda notícias. E nós cremos que o Senhor está te guardando, conduzindo todas as coisas. E que é mais um testemunho que Deus está gerando em você, através de você, viu? Amamos sua vida, você é muito, muito, muito preciosa. E bora caminhar. Povo, meu povo, um aviso, que nós vamos ter imersão transfiguração no dia 1 e 2. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que falam assim, Ismaí, me ajuda, queridos, eu já estou ajudando. Eu ministro a palavra, eu já estou ajudando as pessoas. E eu tenho um trabalho que é muito lindo, muito precioso, que Deus me permitiu trabalhar com desenvolvimento humano. Tem pessoas hoje, dentro do mercado nacional e internacional, que trabalham com desenvolvimento humano, só que a fonte deles é de água suja, é de ocultismo, é disso, é daquilo. E você tem uma oportunidade de fazer um treinamento com a pessoa de Deus. Que a minha fonte não é suja. E às vezes tem pessoas que ela investe tudo, só não investe nela. Então, em nome de Jesus, ore ao Senhor, peça a direção de Deus e vem para o treinamento de imersão, dia 1 e 2 de novembro. Vai ser um tempo precioso, de divisor de águas, de rompimento, de ampliação, de crescimento, de transformação, não só para a sua vida, mas para a sua casa, família, vida, financeiro. Tem uma aluna minha que quando ela fez a imersão pela primeira vez, ela trabalhava num salão e ela ganhava R$600.
E aí, com muito custo, ela pagou a imersão, veio, né? Fez ali um esforço. R$600 no mês. Hoje, ela faz parte da mentoria, né? Ela montou junto com o marido dela um negócio deles. A visão dela ampliou. Ela mudou tudo. E, assim, tá vivendo coisas que ela nunca iria viver. Tá vivendo coisas que ela nunca iria viver. Por quê? Gente bloqueada não vive o plano de Deus. Gente bloqueada não entra na Terra Prometida. Não entra, gente. E a Terra Prometida não é o céu. Que no céu não tem gigantes, tá bom? Só pra você entender aí. Então, gente bloqueada morre no deserto, dando volta em círculo. Infelizmente. Porque a mentalidade da pessoa é uma mentalidade de escravo. Eu tinha a mentalidade de escravo e eu sei o que eu tô falando. Então, se organiza, vão comigo, faz sua inscrição, me envia mensagem e a gente vai se ajustando aí para que você possa fazer parte desse rompimento, desse crescimento e você vai para as novas fases aí da sua vida no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe sua casa, vida e família. Eu te vejo amanhã, 8h08 da manhã, aqui no Instagram. Beijo no coração de vocês. Vou mandar atividade lá no grupo agora, tá bom? Gente, a oração que eu prometi eu não esqueci. Só que eu tentei fazer um PDF dela e eu peguei a oração, tentei fazer um PDF, mas ela é tão grande. Então a pessoa fala, eu tenho dificuldade de passar 15 minutos na presença de Deus. Com essa oração você vai passar 1 hora só lendo a oração. Claro que você vai ler com comunhão. Eu já orei essa oração muitas vezes. Muito boa mesmo. Mas eu tô organizando aqui, eu tô tentando uma maneira de colocá-la em PDF para mandar para vocês. Faça print, né, Claudinha? Claudinha falou que é pra fazer o print. X. Me coloca lá no seu story e coloca qual foi a maior chave que Deus te deu aqui nessa manhã. Beijo, um abraço apertado, até esbugalhar o olho. A gente se vê amanhã, 8h08 da manhã.